Se ele encontrou, que nessa linha que ele está analisando, se ele encontrou um elemento, uma coluna qualquer, cujo valor é maior que zero, então ele simplesmente diz, olha, isso aqui é um eixo, é verdade, eu vou encerrar, break, encerro esse laço de dentro. Ele vai para o laço de fora, ele sai do laço de dentro e vai para o laço de fora, verifica se não é eixo, como o eixo é true, not true vai ser falso, então ele também não faz isso aqui, volta para o laço de fora, enquanto não terminou o laço de fora, começa de novo, ele vai precisar uma nova linha e vai ver se existem sucessores nessa nova linha. Se não existir, ele pega uma nova linha e vai verificar se existem sucessores nessa linha. Então, se ele fechou esse laço aqui e fechou o laço de fora, então ele retorna o valor menos 1, quer dizer, tem algum problema, né, nessa matriz. Essa matriz não consegue me dar essa resposta. Então, se tem algum problema, é porque provavelmente existe um ciclo nessa matriz. Então, lembre-se que o que nós estamos trabalhando agora é com um grafo acíclico. É um grafo que não volta para a ponte de origem, não repete caminhos. Ele vai de um A para B sem repetição de caminhos. Então são grafos acíclicos. Então esse grafo aqui tem que ser um grafo acíclico para que eu possa trabalhar com ele. Bom, então esse comando aqui de duas uma. Ou ele vai sempre, na verdade é de duas uma, ele vai sempre me retornar um vértice sem sucessores, porque lembre-se que no grafo acíclico sempre vai existir um vértice sem sucessor. Se eu removo esse vértice, obviamente o vértice que aponta para ele torna-se automaticamente um vértice sem sucessor. Então não há como eu não obter um vértice sem sucessor. E se isso acontecer, aqui ele retorna menos 1, e significa que o grafo não é acíclico. Bom, isso aqui é só um detalhe, mas vamos lá. Então ele obtém, na função topo, um vértice sem sucessor. Então ele observa que ele vai fazer uma busca de trás para frente. Ele vai começar, a busca é inteiramente realizada na matriz, ele vai procurar na matriz quem é que tem a sua linha, que é completamente preenchida por zeros. Bom, como eu falei, se o vértice atual, esse valor que retornou aqui, é menos 1, é porque tem um ciclo, dá um problema, o grafo tem ciclo, não retorna, vamos interromper o programa aqui, não tem mais sentido continuar. Mas se não for menos 1, é porque ele retornou um valor de um vértice que é um vértice que não tem sucessores. Então eu vou colocar esse vértice na minha matriz ordenada. A minha matriz inicialmente é ordenada de trás para frente. Ela começa com o primeiro vértice sem sucessor, o último, no caminho, e vai voltando para os vértices, vai encontrando, vai acrescentando nessa matriz ordenada os vértices sem sucessores. Quando eu termino de colocar isso, é que essa matriz será ordenada na ordem correta. Mas por enquanto ela vai ser ordenada na forma inversa, quer dizer, ela vai colocando todos os elementos de trás para frente. Bom, depois que eu coloquei o rótulo do meu vértice, o rótulo do meu vértice que não tem sucessores na matriz, o que me interessa é o rótulo, se é A, se é B, se é C. Coloquei o rótulo do meu vértice na matriz ordenada, eu posso simplesmente remover o vértice atual da minha tanto matriz de vértice quanto matriz de adjacência. Essa função remove vértice é a função daqui embaixo. Ela simplesmente remove o vértice, apaga o vértice tanto da matriz de adjacências, quer dizer, esse for aqui é para apagar das colunas, então ela fixa uma linha e vai apagando, ela varia as linhas, a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, até o tamanho da matriz, e ela vai, nessa linha, apagar a coluna correspondente ao vértice. Então apagando automaticamente qualquer arco que exista de um vértice qualquer para esse vértice, porque eu estou apagando ele. Bom, depois que eu apaguei as colunas, eu apago a linha de uma vez só. Então eu apago a linha que corresponde à linha do vértice. Depois que eu apaguei a coluna, apaguei as linhas, eu apago na lista de vértices. Isso eu apaguei na matriz. Então eu apago na lista de vértices exatamente o meu vértice. E diminuo o valor do número de vértices. Observe que aqui eu usei um recurso do Python, que é o comando del. O comando del ele elimina um elemento de uma lista. Se a minha linguagem de programação não tem essas facilidades, como eliminar, o Java não tem essa facilidade, a linguagem C não tem essa facilidade de eliminar um elemento da lista e diminuir o tamanho dela automaticamente, então você tem que implementar a função. Você tem que criar uma função que apague um elemento da matriz e que comprima, ou seja, que apague os espaços internos, que remova os espaços internos criados quando você deletou um elemento da matriz. Para sorte nossa, o Python já implementa o comando del, tem outros comandos como remove, del e pop que podem ser utilizados para fazer isso aí. Então o remove vértice é utilizado para, no último momento, após
o elemento que foi encontrado sem sucessor ser acrescentado na matriz ordenada, ele remove esse vértice e quando o laço voltar, ele vai trabalhar em cima de uma lista de vértices e de uma matriz de adjacências cujo vértice que eu trabalhei anteriormente foi já removido. Ele não existe mais. Se ele não existe mais, o próximo vértice que ele vai encontrar sem sucessores é outro vértice. Então ele faz a mesma coisa. Obtém outro vértice sem sucessor, faz os mesmos testes e coloca na matriz ordenada. Remove, obtém outro vértice sem sucessor, faz os testes, coloca na matriz ordenada, remove, até o quê? Até o número de vértices ser igual a zero. Ou seja, acabou com a matriz, não tem mais nenhum vértice na minha matriz, acabei com a minha lista de vértices. Esse algoritmo é meio destrutor porque ele acaba com tudo, ele apaga mesmo a lista de vértices, apaga a matriz de adjacência, então ele não pode ser usado, depois que que ele rodou, ele não pode ser usado para pegar a matriz de adjacência antiga, a não ser que você faça uma cópia da matriz e trabalhe em cima da cópia. Se você não fizer isso, ele vai apagar a sua matriz de adjacência, vai apagar a sua lista de vértices. Bom, depois que ele fez tudo isso, ele vai mostrar o resultado. Quando eu mostrar o resultado, ele encontrou uma matriz chamada matriz ordenada, e essa matriz contém todos os vértices sem sucessores de trás para frente. Então, o primeiro vértice sem sucessor, o anterior a este, o anterior, até chegar ao início. Bom, isso está numa ordem inversa. Então, eu vou usar aqui mais um comandinho do Python, mais uma ajuda do Python, para inverter a ordem da minha matriz. Se você não tiver esse comandinho, para reverter a lista, você tem que implementar também. No C e no Java você tem que implementar. Então, aqui o Python nos deu sua ajuda. Depois que ele reverteu, aí a gente simplesmente imprime a matriz ordenada que contém a solução final e que é exatamente a sequência de nós que devem ser visitados para que eu chegue sem problemas ao final. Se isso representar um curso, isso é dado na lista de disciplinas que eu tenho que fazer em sequência para chegar ao final. Se isso representar umas cidades a serem visitadas, a lista de cidades a serem visitadas para que eu chegue corretamente ao final. A lista de tarefas que eu tenho que fazer para chegar corretamente ao final. Então, a aplicação aí fica ao seu critério. O que nós temos aqui mostrando aqui a solução matemática para ela. Bom,